Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jornada Cast. Hoje estou recebendo uma pessoa aqui bem legal, vocês vão ver e ouvir daqui a pouco. Mas nós estamos novamente aqui, eu com a Sá abrindo nossa casa para poder receber alguns amigos aqui, pessoas que nós vamos falar sobre vários assuntos. Hoje um assunto que eu não entendo nada, mas vem um especialista aqui para poder falar a respeito. Apesar de eu não entender nada, tem um vínculo esportivo muito grande, a gente estava conversando, já vocês vão ver. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está escutando ou vendo esse podcast. E, se possível, compartilhe, curta aí nas redes sociais, para que a gente consiga levar essa informação para o máximo de pessoas, né? Como eu disse nos demais podcasts, já tem um monte de podcast, mas se chegar aí na casa de cada um, no carro, enfim, acredito que vai levar informação, principalmente do tema que a gente vai falar aqui hoje, que é xadrez. Eu só vou fazer uma introdução rápida aqui, eu não conheci essa pessoa e nós nos encontramos na célula e ele vai falar um pouco, o cara está entre os tops dos tops aqui da América Latina, do Brasil, no xadrez, e é uma felicidade conhecer um pouco desse esporte que muita gente chama de jogo, eu particularmente chamava de jogo durante muito tempo. Fred, obrigado, cara, por você ter vindo aí, vamos bater um papo sobre xadrez, cara, que massa isso daí. Satisfação aí pelo convite, obrigado você, Sabrina, aí, participar desse projeto. Muito feliz aqui e espero contribuir aí, que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse jogo, arte, ciência. Jogo, arte e ciência, que massa, cara. Eu sempre, né, na minha vida, eu conheci dama, não conheci xadrez não, cara. Assim, eu sempre encarava que xadrez era um negócio mais elitizado, né? Assim, a história do xadrez, enfim, eu sempre lembrava do Imperial, assim, quando eu juntava com a história e tudo, eu falava, pô, rei, rainha e tal, então esse negócio. Então, realmente, eu sempre vi a dama, e brincava de dama, enfim, e xadrez eu conhecia só nas praças 7, quando eu ia na Praça 7, por exemplo, e vi o senhorzinho jogando xadrez. Para a gente poder começar, até para que eu aprenda também, cara, assim, o podcast aqui é igual eu falo, o objetivo é a gente tocar as pessoas, mas eu, a cada momento que eu sentar aqui, eu vou aprender demais. Esse é o lance, esse é o objetivo, né? Me conta um pouquinho a respeito da história do xadrez, você que é um professor de xadrez, então estou com a pessoa certa aqui e vamos deixar fluir, a gente não sabe se aqui vai ser 10 minutos, 20, 50, uma hora, vamos ficar tranquilo que a gente está em casa, pode colocar o pé em cima da cadeira aí, mas me conta um pouquinho para a gente poder começar essa história do xadrez, como que surgiu, enfim, diga aí. O xadrez, ele é um jogo milenar, há mais de 2.000 anos o xadrez foi inventado. Não se sabe ao certo a história mesmo, de onde surgiu o xadrez, mas tem lendas e contos, pesquisadores que afirmam que o xadrez tenha nascido na antiga Pérsia, na área dali, da Índia, ali no Oriente Médio, né? Então, existe uma lenda, não é ao certo, mas esse é um dos, de onde mais acertado, assim, né? O conto, né, do xadrez. Então, desde então, o xadrez é um jogo milenar que ficou atemporal, né? Mesmo com a tecnologia aí vindo, o xadrez continua bem em alta, hoje tem a internet, né, que a galera joga online, ao vivo, em tempo real. Hoje nós temos vários youtubers fazendo ali comentários, partidas, fazendo lives. Então o xadrez, antes mesmo da pandemia, já era adaptado para o digital, para o online. Então o xadrez, assim, eu sou suspeito para falar, é um jogo sensacional e acompanhou também a tecnologia. Até as inteligências artificiais também já existiam para o xadrez, os robôs já calculavam ali centenas de jogadas por minutos. Inclusive tem o caso do Kasparov, que jogou com a máquina. Sim. Então, isso em 98, 99, né, a época que o computador ainda estava, né, surgindo, né, desenvolvendo, vamos dizer assim, né? Então,
Assim, o xadrez, né, a história do xadrez é basicamente essa, né, e hoje nós estamos em 2023, até hoje temos competições oficiais, torneios, ranking, né, é um esporte mesmo. Além de ser um jogo, é também um esporte, temos federações, ranking, titulações e por aí vai. Legal demais. Minha carreira é em tecnologia, né, então, e uma das coisas que eu curto muito, estudo muito, é o que a gente chama de IA, inteligência artificial, e quer ir para outros assuntos, mas você citou, né, o xadrez é algo muito explorado na inteligência artificial, assim, desde Kasparov, enfim, hoje acredito que o homem tem uma dificuldade em ganhar da máquina hoje, tanto que ela já aprendeu, né, mas já a gente fala a esse respeito. Meu amigo, como é que você conheceu o xadrez, assim, qual que é a sua história com o xadrez? Porque eu fiquei impressionado, assim, não sabia, né? A gente estava conversando sobre jiu-jitsu, você viu minhas orelhas estouradas, assim, falava, jiu-jitsu, aí você falou, cara, eu também sou black belt. Aí eu falei, black belt? E aí eu comecei a entender o que são as graduações ali, você começou a me explicar. Conta pra gente um pouco essa sua trajetória no xadrez, como é que você encontrou o primeiro tabuleiro, chama tabuleiro mesmo? Sim, tabuleiro. Até aqui, né, pra Legal. Observar ali só uma parte, né, do tabuleiro. Eu comecei com 9 anos de idade. Um tio meu me ensinou o jogo de xadrez. E a gente estava num aniversário de crianças ali e ele queria entreter as crianças ali, né? E mostrou um tabuleiro de xadrez. No primeiro momento é estranho para todos, né, para as crianças. Então a galera fica ali naquela curiosidade, o que é isso e tal. Tinha criança que nunca tinha visto o que era o xadrez. Eu falei, o que é isso? Estranho, né? Diferente. Foi a primeira vez que eu tinha visto, pelo menos. Eu já conhecia damas, né, que é um jogo mais tradicional, né, mais popular aí, mais fácil de ser aprendido também, ainda mais para ensinar crianças. Então eu aprendi ali e eu fui uma das poucas crianças que se interessou. Ficou ali um pouquinho a mais, né, e tentando entender. E eu achei a didática que o meu tio trouxe que me aproximou. Ele falou que o xadrez parecia um jogo de exército, que tinha lá o tenente, o capitão, o major, o general, um mandando mais do que o outro e tal. Isso me chamou a atenção. Até porque quando eu era criança, eu jogava um jogo que ele é de tabuleiro, até hoje ele existe, você vai nas lojas de brinquedos, ele existe até hoje esse jogo, chama Combate, que é um joguinho de tabuleiro, muitos conhecem, né? Acredito que, né, a galera que está nos assistindo, quem tem criança em casa, ou sobrinho, é um jogo de tabuleiro que exatamente parece um exército, imita o exército. Tem lá o soldado, o cabo, o tenente, o capitão, um manda mais do que o outro. É exatamente um jogo com reflexo do exército. E o xadrez exatamente remete à era medieval, né, à época, né, do militarismo ali, etc. Ensina história. Sim, sim, a história toda, o poder da igreja, né, a força, né, simbolizada pelo bispo, inclusive, né, e os senhores feudais, os casais reais, né, rei e rainha. Então ele me ensinou dessa forma, achei legal, curioso, mas foi só um aprendiz ali, só um joguinho que ele me ensinou. E aí eu não tinha nenhum amigo para jogar, ensinei um colega meu de escola para poder ter ali, né, um amigo para poder desafiar e se divertir. Naquela época não existia, né, os computadores como são hoje, a internet estava iniciando ainda, só pessoas, né, o alto escalão podia ter uma melhor internet, condição, né? melhor Conseguia condição, ter um computador em casa com a internet, às vezes você tinha internet, um computador e não tinha internet. Exato, ou tinha que, né, eu depois da meia-noite, né, aquele negócio. Uma única descarga. E aí você atendia um telefone, caía a casa, ou sua mãe tirava do fone e resolvia ligar para alguém. Eu estava no meio do download. Eu sou dessa época aí. Então, e aí assim, como é que surgiu o meu interesse, né? Eu comecei a gostar ali, mas só brincava. Um dia eu voltando da escola, a pé, vi ali uma placa escrito xadrez. Eu falei, pô, xadrez? O que deve ser isso, né? Será que é uma casa que vende alguma coisa de xadrez? Será que a pessoa só pegou um nome do xadrez e tem outro segmento, né? Tem muito disso, né? Xadrez, pra mim, só fazendo paralelo, eu acabei de lembrar, cara. Xadrez primeiro era só uma tinta que se comprava no depósito. Sim, não sei se você tem lembra. Tem um cavalinho. Cavalinho, eu era doido, passou o cavalinho no xadrez. Quando eu conheci o xadrez a primeira vez, eu falei, o cavalo desceu mais forte. E eu lembro, você que falou, e a caixinha do xadrez lá. Exato. Então, o que acontece? E aí eu entrei, bati lá e falei, aqui é um clube,
a gente treina xadrez aqui. Aqui tem uns livros ligados aqui, né, na biblioteca. Temos aqui computadores ligados na internet. Era tipo uma lan house naquela época, que era bem popular as lan house. Então aí eu falei, que legal, dá pra você jogar online com outras pessoas do mundo. Né? O cara tá lá no Japão, tá lá. E eu falei, que isso? Online? Você não encontrou nada. Falei, tá tranquilo. Falei assim, jogar online, eu nem sabia o que era isso. Então, aqui tem livros de xadrez pra você aprender. E, pra você ter ideia, a minha... Né, fui tão leigo assim, né, tão inocente, que eu falei assim, tá, mas livro pra aprender a jogar xadrez? Eu falei assim, eu já sei jogar xadrez. Sim. Eu vou aprender o que no livro, né? Colocar as peças no tabuleiro, né? Assim, tipo isso. Eu tinha 12 anos já nessa idade, né, com 9 eu aprendi, com 12 eu entrei nesse clube, e aí comecei a frequentar. Tinha lá uma mensalidade, mas era bem baratinho na época e tal. Eu falei, aqui você pode frequentar, pode vir aqui de 9 da manhã até 9 da noite, ficar aqui. Você pode desafiar um amigo que estiver no salão, pode ler um livro, sentar ali, ver ali, estudar, ou mesmo acessar a internet e tal. Então, para mim já era demais, porque eu não tinha internet na minha casa, um computador, né, era só um computador, Sim. Não era da internet. Então, eu comecei a desenvolver ali, comecei a treinar e disputar meus primeiros campeonatos. Desde então, não parei mais. Comecei a disputar os campeonatos da minha idade, jogava com pessoas mais velhas. O xadrez é um dos esportes mais inclusivos que tem. Sim. Então, por exemplo, uma criança pode jogar com um adulto. Que legal. Aí, por exemplo, quem está nos ouvindo, né, e assistindo deve pensar assim, tá, mas o adulto vai ter muito mais facilidade, vai ganhar da criança. E engano seu. Porque, por exemplo, o Fernando não sabe nada de xadrez. Então ele está aprendendo agora, né? Sabe ali os primeiros movimentos. Uma criança pode ganhar dele. De 8 anos, normal, assim, isso é normal. Isso, né? E às vezes até quando os dois conhecem bastante, né? A criança ali, sei lá, 12 anos ali, já tem um tempo legal. Se ela aprendeu aos 8, Sim. Até os 12 ela já aprendeu. Até o raciocínio estratégico dela, né? Porque Sim. o jogo passa pela definição da estratégia. Exato. Então, assim, é um jogo que não tem distinção de idade, gênero, raça, né, etnia. Então, é um jogo que até cegos podem praticar. Né? A gente estava falando, antes de começar aqui, o Rei Charles era, né, um grande exímio e praticante do jogo de xadrez. Então, porque é adaptado, tem ali uma adaptação, mas ele, como deficiente visual, como cego, pode desafiar uma pessoa normal, uma pessoa que Não enxerga, não tem diferença. Né? O tabuleiro ali passa a ser o mesmo. Então, o xadrez é atemporal. Então, e para todas as idades, todas as modalidades. Né? Então, eu comecei a jogar com adultos, inclusive. Então, eu fui ganhando muita experiência. Perdia bastante, obviamente, era criança, tinha Sim. muitos jogadores mais velhos que tinham bastante experiência, mas eu fui ganhando experiência nisso. E você vai ganhando outra experiência, desculpa te interromper, que é a experiência da derrota. Uhum. Desde cedo ali, poxa, então eu tenho que melhorar. Eu tenho que ir pro clube para poder não só navegar na internet, porque eu só estou tomando uma surra e eu preciso de aprender. E você começou a criar disciplina em cima disso, né? Exatamente. Criar resiliência, né? Falar, vou perder, mas peraí, onde que eu perdi? O xadrez é um jogo tão cordial que quando acaba a partida, exatamente quando acaba. Nas lutas, normalmente tem um cansaço físico, é inevitável. Sim. Né? E, assim, por mais amistosa que seja, você pode até me corrigir se não, mas né, cada um vai pro seu lado, claro. E tudo bem, eles se abraçam ali, cumprimentam e etc. E, claro, o cansaço pesa, ele vai falar com o técnico dele, Sim, onde que eu errei, etc. No xadrez, não, você acaba de perder, você debate com o seu oponente. Na mesma hora, onde você acha que eu errei? Onde você acha que eu sei? É cordial. E já é uma cultura isso. É cultural, entendeu? É cultural. Você acaba de perder. Pode estar... você pode estar nervoso. Frustrado, claro. Tá frustrado, ficou chateado. E cansado mentalmente mas, também. Você quer descobrir onde que você errou. Às vezes o adversário também vai falar, olha, eu errei primeiro, mas você também não aproveitou, e aí ficou nesse embate e tal. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, aprendi bastante com o jogo, você falou, a ter resiliência ali, desde mais novo. Eu não jogava só na minha idade, eu jogava com pessoas também mais velhas e também com crianças, era tudo misturado. Então, legal, cara. O início da jornada. Eu lembro que você estava, e a gente estava conversando, né, que você estava falando sobre o ranking, e eu queria que você falasse isso também, assim, a gente tem que colocar pra cima quando a gente é bom das coisas. Eu sempre falo isso com todo mundo, né? A gente confunde muito humildade. Assim. Poxa, não vou falar quem eu sou, não. Eu estou entre os X do mundo, daqui a pouco esse cara vai falar, mas
Isso para mim não é arrogância, não. Isso para mim é, cara, quando a gente é bom em alguma coisa, a gente tem que demonstrar que, claro, você não chegou de graça, né? Você não chegou de graça naquilo dali. E aí, cara, como é que é esse ranking aí? Eu fiquei surpreendido lá quando você me contou. Conta pra gente a sua posição, como que é essa questão da pontuação aí também. E um fato curioso, você tomou um ferro de um menino uma vez que você contou lá, né? Você falou, cara, pedi pro indiano lá no campeonato, tal lugar de 13 anos, que é justamente o que você falou, você já tinha grande estrada e o menino de um ranking tem uma posição melhor que você. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, como é que é o ranking, né, do xadrez? Como eu havia dito, nós temos federações, confederações, né, federação internacional, estadual, nacional, internacional. Então, o ranking, o título que eu tenho hoje se equivale a um faixa preta. Mas você que é da luta, né, das artes marciais, sabe que o fato de ser faixa preta, embora a galera que é leiga acha que assim, o cara chegou no topo. Sim. Mas o faixa preta ainda não é o topo. Né? Tem as categorias acima dos faixa preta. É uma nova faixa branca. Né? Você começa de novo. Assim. Então, é mais ou menos isso. Então, eu sou basicamente um faixa preta, mas existe outros 2 títulos acima do meu. Né? Mas, de qualquer forma, você não pode negar que um faixa preta é um destaque, né, notório. Né? Teve uma jornada que poucos... já passou por muita coisa. A pirâmide ali diminuiu demais. Afunilou demais. Virou um funil ali bem estreito, né? Então, assim, eu sou um faixa preta, né? É um destaque, é uma posição bem notória. E aí, meu título chama Mestre FIDE, que seria... A FIDE é a Federação Internacional de Xadrez. A sigla, tá faltando um X aí, né? Mas porque é em francês. E aí, xadrez, em francês, é chess. Chess é xadrez em inglês, mas tem um E antes. Então, F-I-D-E, FIDE. Então, o meu título é Mestre FIDE, Mestre da Federação Internacional, seria o nome completo do meu título. Hoje, eu sou o número 30 ali do Brasil, né, no top 100 ali. Que massa, então, cara. fui campeão aqui do estado de Minas Gerais 2 vezes e já saí fora do país também para jogar. Inclusive, foi nessa oportunidade que eu te contei, do indiano. Eu já era um jogador de destaque, já estava ali no top 50 do Brasil. Ainda não tinha o meu título de faixa preta, mas estava ali, tipo na faixa marrom. Já estava bem próximo ali de conquistar. E aí, tô lá, na mesa número 4 ali, quase chegando na mesa número 1, numa posição muito boa no campeonato. Eu tinha acabado de vencer um mestre internacional, um título acima do meu, por exemplo, um cara da Armênia com um ranking muito grande. Né? Eu venci uma partida bem feita, bem elaborada, bem jogada. E aí peguei esse garoto de 11 anos de idade. 11 anos de idade, da Índia. Inclusive, o indiano já tem uma inteligência diferenciada. Né? Inclusive, para quem não tem conhecimento, a Índia é um dos maiores polos do xadrez mundial. É mesmo? Sabe? Quem são os 3 maiores assim? Rússia, pelo número de jogadores, mas de jogadores de destaque, a Índia hoje se destaca muito e fatidicamente, esporadicamente, o número 1 do mundo, o país não tem tanta tradição, que é a Noruega. O número 1 do mundo chama Magnus Carlsen, ele é número 1 e ele é norueguês. É um fato isolado, ele está lá, etc. Assim como já teve praticamente um fato isolado que foi um brasileiro. O maior brasileiro que nós tivemos, maior de nome, né, internacional, foi o Henrique Mecking, que é o Mequinho. Muita gente que não joga xadrez já falou para mim, falou, olha, eu não sei jogar xadrez não, mas o Mequinho, em 1970, era Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, Mequinho no xadrez e Pelé, por exemplo. Que interessante. Então, o Mequinho ele chegou a ser número 3 do mundo. Olha que coisa, que cena mais impactante, né? Número 3 do mundo. Só para título de comparação, hoje nós não temos nem no top 100 do mundo nenhum brasileiro. Você vê quão longe ele chegou. E, na verdade, muita gente conheceu o Brasil, conheceu o mundo, conheceu o Brasil por causa de Pelé, mas conheceu por causa do Mequinha também, através do xadrez, né? Com certeza. Até porque nos outros esportes são assim, sim, né? Se tem As Olimpíadas servem para isso, né? Popó, né? Ficou o mundo inteiro, conheceu o Brasil ali, Maguila, até outros também. O
outros no MMA, possivelmente. Exatamente. E no tênis, né? O Fininho, o Guga, né, por exemplo. Sim, Guga, então, os jogadores começam a ter né? destaque, né? Aí o Brasil começa a frequentar, começa a abrir um monte de escolinha disso e daquilo, Sim, então sim. populariza mais ainda os esportes. O esporte é uma maneira de você fazer uma confraternização entre as nações, né? Com certeza. As Olimpíadas, de certa forma, tem. E desde a época medieval, de alguma forma, você já tinha isso daí, né? Ao conhecimento das nações. Mas emenda pra gente, por favor. Eu lembro que você comentou, Fred, sobre existe uma nomenclatura para pontuação, né? Assim, o jiu-jitsu que a gente está comparando aqui não tem isso. A graduação ela é por uma união, né, de fatores. O técnico, obviamente, o tempo, a constância, vamos dizer assim, a disciplina, a participação, o presenteísmo, a avaliação do mestre e o caráter também, que vale muito, porque você ser um faixa preta, eu acho que a comparação é ser um faixa preta da vida. Por exemplo, você como faixa preta de xadrez, se você fizer algo ruim, e isso daí, você vai ser um mau exemplo para a garotada. Você que dá aula, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Enfim, a gente carrega um peso em cima disso. Então, como que é a pontuação? Você pode jogar todo mês, você não pode jogar todo mês? Como é que funciona essa questão para você chegar lá na faixa preta, até para você chegar nos próximos 2? Fernando, eu preciso fazer X pontos. Como é que é isso? No xadrez tem um ranking, que é uma pontuação, parecida até com o do tênis ali, o número de pontos, etc. Mas... E aí, para ter o meu título, por exemplo, eu tenho que chegar a 2.300 pontos, que aí é o título de mestre da Federação Internacional. O primeiro grande título, vamos dizer assim. Tem outros títulos nacionais também, mas o primeiro, né, de expressão assim, é o mestre da Federação Internacional. Os outros 2 títulos são mestre internacional da Federação Internacional, embora o meu título também seja internacional. O meu é mestre FIDE. O segundo é mestre internacional da FIDE e o outro grande mestre internacional da FIDE. É o famoso grão-mestre também. Perfeito. Né? E tem idade ou não? Não tem idade, né? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui na Índia, né, tem crianças da Índia lá de 12 anos lá que virou grande mestre. Né? No xadrez a gente usa grande mestre, mas é a mesma tradução de grão-mestre, né? Então, crianças de 12, 14 anos lá, grande mestre. Então, 2 títulos acima do meu, os meninos são uns ETs, assim, né? Mas e aí, como é que conquista isso, né? Tem, assim, um número de pontuação. A cada partida que você joga, por exemplo, se eu jogar com você amanhã, eu ganhei de você, eu ganho ali 5, 10 pontos. Você tem um score. Isso, tem um score, e com base também no seu score, né? Por exemplo, se você tem menos pontos e eu ganhar de você, eu ganhei pouco ponto. Perfeito. Mas se você encara o top 3 do mundo... Não é parecido como no futebol, pelo menos nos campeonatos, né, nacionais ou até internacionais. A partida vale 3 pontos. Não interessa se o cara... Isso, se o time lá tem tantas Champions League, ou não interessa. No xadrez, não. Se o cara tem muito ponto e você ganha dele, sim, você ganha mais pontos. O MMA parece com isso. O MMA, quando você vê, você tem um ranking, você sobe ali, até temos um mineiro aí muito bom, que é o Matheus Nicolau, e ele vem de uma ascensão grande aí de vitórias. Inclusive ele é irmão do Felipe, que é da nossa célula lá, o Luiz Felipe. E acontece isso, muitas vezes se você está ali na 15ª posição do ranking, encara alguém que é o 7º, você pode ter certeza que você vai subir mais do que se você encarasse o 16º, tipo assim, uma pessoa depois do seu ranking, né? É interessante. E no xadrez tem empate também. Então, assim, empatou. Você vai pegar outro adversário depois. Não tem ali um tie break ali, um Cara, como empate. É que funciona esse negócio do empate, assim? Você vai jogar contra o jogador depois. Você até trouxe, a gente brincou aquele dia lá na célula, lá tem um timer, né? Você pode até mostrar pra galera aí que não conhece, porque eu não conhecia, tá, pessoal? Eu não conhecia que tinha um timer. Mas o empate é o quê? Vamos supor, você tem as partidas rápidas, mas você pode ficar no Gambito da Rainha lá, por exemplo, que a Sabrina gostava tanto, e eu aprendi um pouco de xadrez por ver a série que é muito legal, que é uma maneira de popularizar, né? Ou seja, vamos tornar a galera mais conhecida do xadrez. E o número de buscas assim no Google multiplicou, viralizou, sabe? Da procura pelo xadrez. A Vamos jogar xadrez.
de Venda tabuleiro. aumentou exponencial, exatamente. sites online aumentaram demais. Exatamente. E assim, empatou, beleza. Ficamos 4 horas jogando, empata? É Sim. isso? É mesmo? Sim. Um dos empates mais tradicionais, né, vou fazer uma comparação com, sei lá, o período lá entre guerras. Aham. Por exemplo, tá lá os dois senhores feudais, os reis lá e etc. Imagina que um exército lá foi todo detonado, o cara foi, né, massacrado, morto milhões de pessoas do exército, o outro também, degolado, tarará. E uma hora os caras, eles simplesmente declaram fim da guerra. Não, cara, acabou. Não vamos ligar, sabe? Acabou, tipo assim, rendi, isso. Cara, vamos terminar por aqui, porque morreu muita gente, vamos dizer assim. Né? E aí é como se a comparação para o xadrez é como se sobrasse só os dois reis. Então, por exemplo, você perdeu todo o seu exército ali, você perdeu o bispo, você perdeu o cavalo, a rainha, a dama, né? E os peões, tá tudo, o jogo continua. Agora, sobrou só um rei e o outro, eles falam assim, ó, cara, não dá pra continuar, entendeu? Acabou. Deu empate, sem vencedores. E é na cordialidade. Sim. Porque assim, existem outras formas de empate. Essa é só uma que eu tô citando. Tá, entendeu? Entendi. Que seria mais ou menos... Já estamos há 4 horas jogando, eu poderia ficar 8 que ia ficar vendo. Não vai virar nada. Assim, isso. Às vezes tem isso. Já... Às vezes chegou numa situação ali que já não tem o que fazer. Mesmo tendo algumas outras peças, já não tem mais solução possível. Sim. De chegar num denominador comum. Na minha ignorância, falta de conhecimento de xadrez, seria a gente vai ficar girando o tabuleiro e não vai dar em nada. Assim, um vai ficar correndo o outro aqui, nós vamos ficar 8 horas e não vai ter vencedor. Entendeu? Aí um pode oferecer o empate, ofertar ao outro, ainda que o outro recuse, existem algumas regras para forçar isso daí. Tem umas regras, por exemplo, uma delas é a regra dos 50 lances. Passados 50 lances e no jogo não desenrolou, não desenvolveu, o árbitro pode chegar ali, ou um dos jogadores pode requisitar o empate. Ó, já passou 50 jogadas aqui, não virou nada, entendeu? 50 jogadas a partir da situação que estava meio morta. Entendi. Não 50 jogadas, porque tem partidas do xadrez que dura 100 lances, 200 lances. Mas a partir de um momento que a posição ficou meio seca ali, já não tinha muito o que fazer, conta-se. Aí o outro não aceitou o empate, começa a contar dali 50 lances, e se o cara não topou, o árbitro pode chegar e falar, olha, já tem a prova aqui de que... Né? Então, esse é um dos empates, tem outros tantos. Legal, bacana. Né? E aí, o que acontece? Você vai jogar com outro jogador. Lá no campeonato, quando fala assim, às vezes tem no xadrez, a final do campeonato mineiro de xadrez. Quem é do esporte, da luta, que é um jogo também individual, um esporte individual, pensa o seguinte, final, são só 2. Sim. Mas no xadrez não, é a fase final. Perfeito. Às vezes tem 10 jogadores jogando a fase final. Mas ali é a fase final porque já teve um classificatório lá atrás, de 100, depois 50, depois 10. Então, a final do campeonato de Minas Gerais existe. Ou do brasileiro, ou internacional. Mas tem também duelo realmente individual de cada um. Por exemplo, recentemente a gente teve o campeonato mundial de xadrez, que foi só 2 pessoas mesmo. Aí os caras fizeram vários classificatórios, chegou ali na final só os 2 e a galera queria ver sangue ali, queria ver um batendo no outro. Acabou uma partida, um contra o outro de novo. Acabou outra, um contra o outro de novo. Eles jogaram 12 caras. 12 só. Entre eles 12 ali. partidas entre os 2. 12 jogos. Quem ganhou mais ali levou o caneco. E tudo no mesmo dia? Não. Assim, você tem um período, né? Uma partida por dia. Uma partida. Porque você bem falou, uma partida pode durar 4 horas ou mais. Sim, você ou sai mais. fadigado. Às vezes até 6 horas, entendeu? A gente acredita que o esforço físico mental, é gigante, psicológico. Mental, às vezes tem até um intervalo de um dia para o cara se descansar, Preparar, se preparar e amanhã ele volta de novo. É muito comum isso no campeonato mundial. Legal. E eu tenho uma curiosidade, é um esporte muito solitário, né? Quando eu falo solitário, assim, existem vários esportes que são individuais. O jiu-jitsu, o MMA, Depende os só outros do que a gente seu está falando. resultado. Depende só do nosso. E outra coisa também, eu tenho um técnico, eu posso ter um técnico, eu posso ter o corner, vamos dizer assim. Sim. E no MMA e no jiu-jitsu, o corner é muito importante. O corner ganha uma luta, a gente fala. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar uma posição que você está. Assim, Sim. Jiu-jitsu. Uma fraqueza do adversário, né? E assim... O cara deu um sinal de fraqueza, vai ali, né? Exato, e às vezes você está numa posição ali que
A gente tá tomando um amasso, vamos dizer assim. E aí seu psicológico tá abalado, porque você tá literalmente tomando uma esfrega. E alguém grita pra você e fala, cara, mão na lapela e puxa. Tipo assim, você não tava nem chegando na lapela e sua mão já tava lá. Por quê? Porque mentalmente você já está cansado e você está tomando aquela escova ali e você só está defendendo, você não tem a capacidade do raciocínio de ataque, né? E alguém vai e canta para você ali e você fala, poxa, beleza, isso também depende de experiência, depende de caminhada no esporte, também, porque é um controle emocional. Mas aquele dia você estava falando para mim, né? O técnico não pode influenciar durante uma partida, né? De xadrez ali. Depois que começou a contar o reloginho lá, cada um por si. É um contra um. O técnico ele não pode ter nenhuma interferência ali, porque senão ele vai interferir 100% ali no raciocínio, né? Então imagina duas pessoas pensando para o mesmo problema, né? É um pouco realmente curioso, visto que nos outros esportes isso é permitido. Mas no xadrez não, é um contra um ali, não pode ter nem interferência eletrônica, né? A gente estava comentando aqui que as inteligências artificiais estão cada vez mais evoluídas e o xadrez já se incluía antes desse rumo aí da inteligência artificial. Então, o cara pode chegar, por exemplo, com o celular, ele vai ao banheiro, coloca a posição que ele está jogando lá no torneio, fala, olha, estou jogando essa posição, ele coloca as peças exatamente nos lugares, dá um ok, e a inteligência artificial fala, olha, você vai ganhar se você fizer isso, isso e canta isso. A partida. Se você canta a partida. Fala, o seu próximo lance aqui pode ser uma bomba. E aí decidir o jogo. Se você fizer essa jogada aqui, checkmate, por exemplo. Então, não é permitido nos torneios de xadrez, não só o técnico intervir, não pode ter ninguém do seu lado próximo, como também você não pode ter aparelhos eletrônicos. Você não pode ter uma mochila com notebook, não pode ter um celular. Se o celular tiver, tem que estar totalmente desligado. Tem alguns torneios de xadrez que não é permitido nem o porte de celular, nem no bolso desligado, não pode, sabe? Tem alguns torneios. Então, é basicamente isso, não pode ter nenhuma interferência. Tá? Mas, assim, pegando o gancho que você falou, recentemente saiu uma notícia que viralizou no mundo. Eu ia te perguntar isso, estava aqui calado, aqui que ia perguntar. Não sabia nem como é que eu perguntava, porque a notícia foi cômica. E foi cômica, né? O copywriter que fez, ele explorou a curiosidade das pessoas, né? Ele falou, poxa, teve um cara que foi eliminado aqui, eu acho que ali no Twitter, em algum lugar. Saiu em todas as redes sociais. E, cara, o cara descobriu que ele tinha um dispositivo num lugar meio inusitado ali do corpo dele. E recebendo uma informação que não era dele, né? De repente, uma informação externa, o cara joga ali na inteligência artificial, fala, se você jogar isso daqui, você vai ganhar. O cara recebe um sinal, pode ser também um telefone. Não, é quase um código Morse, né, cara? Sim, ele pode falar 1, 2, 3, rápido, isso, sei lá, claro. Jogada para a esquerda, eu tô falando assim. Sim, né? Assim. Tanto hoje, os Apple Watch, né, faz coisas que você nem imaginava isso há 20, 30 anos atrás. Então, por isso que não pode, né? Não pode ter técnico, celular, nem relógio que apita, nada. Se você tiver um relógio de cronômetro, inclusive, se você tiver um relógio e ele você está eliminado. Pra você ter ideia. O meu fez aqui agora. Eu vou desligar, não interessa. É igual o meu fez aqui agora, até brinquei aqui. Falei, ninguém te chamou, não, porque a Siri veio aqui e identificou. Como é que você vai provar que não foi um sinal externo, etc. Então, aí tem que ser o correto. Entendeu? Não tem. O celular, já me aconteceu, inclusive. Estou num torneio, e aí, meu telefone tocou, mesmo eu desligando, vamos continuar o jogo. Não. Perdeu. É uma regra que hoje já no xadrez... para não permitir ninguém levar nenhum tipo de aparelho. Então já me aconteceu, já fui eliminado e já ganhei também, porque o celular do colega me tocou e beleza, não tem nada o que fazer e tal. Já teve às vezes até que eu falei, não, vamos continuar e tal, não, são as regras. Você seria o prejudicado, Sim. Por uma questão moral ali, você falou, não, tudo bem, não viu nada. Eu queria continuar e tal, o árbitro falou, olha, não, infelizmente são as regras e eu tenho que terminar o jogo. Porque pode haver uma ajuda externa, né? Exatamente foi a pergunta que você falou. Legal, bacana. Cara, o lance do jiu-jitsu é muito legal, assim, a gente, no meio do esporte, a gente sempre fala que o jiu-jitsu é um xadrez humano. Né? É uma colocação, até porque eu encaro assim, né? Assim,
pratico jiu-jitsu há mais de 20 anos. E é interessante você ver no xadrez, no jiu-jitsu, eu acredito que também acontece no xadrez. Acho que a primeira característica é a disciplina mesmo. Se você não for uma pessoa disciplinada ali, não adianta você ser a pessoa mais forte. E se você não tiver disciplina, se você não tiver, principalmente, que eu acredito que aí é o que mistura com xadrez, é a paciência. Assim, paciência mais resiliência. Porque tem dia que você chega no tatame e você não arruma nada. Assim, você não consegue fazer nada, você, às vezes não está com a cabeça boa, às vezes o corpo está mais pesado do que você comeu um pouquinho a mais. E, às vezes você chega no tatame, você tem só gente mais pesada que você, às vezes só chega e tem gente mais rápida que você. E aí você tem que ter, literalmente, ele é um jogo de resiliência. Às vezes você vai só perder no seu treino, você vai só perder no seu campeonato, enfim, tem muito disso. Acho que esse é um fator. E o lance da paciência, para mim, no jiu-jitsu, cara, a graduação ensina muito sobre o fator paciência, sabe? Exemplo, quando você pega um faixa branca, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque acredito que deve ser igual, um faixa branca, ele faz muita força para pegar no seu kimono, por exemplo, porque ele ainda não tem a habilidade ali de controlar o físico mais o emocional, o coração bate mais forte, ele tem que te segurar parecendo que, cara, não foge não. E aí quando você vê que a graduação ela vai prosseguindo, né, branca, para alguns ali amarela, dependendo da idade, azul, roxa, marrom e preto, você vê que os faixas pretas é um jogo de xadrez completo, que muita gente que vem de fora fala assim, cara, eu tô vendo 2 faixas pretas ali, não, esses caras não estão fazendo força não e tal. E é um fator milimétrico que se você errar ali, você entrega o jogo. E fora, quando você é menos graduado, você erra porque você cometeu um erro. Mas quando você está graduado a mais, um marrom e um preta, muitas vezes você faz uma finta. Você entrega uma posição, aspas, você não vai ser finalizado, mas você entrega uma posição para o seu adversário entrar para tentar te finalizar e, na verdade, você está fazendo uma finta ali, você está fazendo algo para poder dar um bote numa outra posição. Tem isso no xadrez, cara? Assim, nessas comparações, paciência, resiliência, time certo, enfim? Tem. A questão da finta existe também. No xadrez como se fosse um blefe também. Você joga ali, parece que a jogada é tão ruim, o cara vai lá com muita sede ao pote, você vai lá e realmente abocanha o cara ali e ganha dele. E tem também jogadores também que jogam pra cima no xadrez, jogadores que jogam mais retraído. Tem o Celso Roth ali do xadrez, que ele fica ali lá embaixo ali, só segurando, que ele gosta de jogar na retranca e gosta de jogar no contra-ataque. Assim como deve ter na luta, né? O cara que começa já atacando, porque ele quer ficar na pressão ali, e o outro prefere ficar defendendo tarará, e vai cansando o cara, e no final ele sobrou pra caramba. Né? Estratégia. Deixa eu cansar. Cansar o gigante primeiro. No xadrez tem isso, tá? E o que você falou da história do faixa preta, os graduados também no xadrez, tem isso, né? De milimetricamente ali. O jogo decidiu ali pequenas coisas. Então, a galera, por exemplo, que nos ouve, que nos assiste, com certeza vê vídeos no YouTube lá dos top fodão ali do xadrez, hoje, né, lá do mundo, e vê ali uma partida meio chata, demora pra caramba, milimetricamente e tal. Claro que hoje nós temos os YouTubers que botam emoção ali no xadrez, então fica legal. Mas o jogo em si demora bastante, horas e tal. Aí se você for ver partidas de antigamente, era pancadaria, era sangue ali no tabuleiro e tal, os caras iam pra cima. Mas o que nós estamos falando? 2 caras graduadíssimos, sim. Os caras não erram, entendeu? Pecam muito pouco. Pra quem tá fora, às vezes é até chato de ver, tô falando sim, assim, né? Sim, sim, porque é lento e tal. Eu que não entendo nada, eu iria ver lá. Os caras erram um pouco. Aí você fala assim, poxa, né? Por que não jogou ali? Por que não jogou aqui e tal? Então, tem esses. A galera fica comentando, é legal, porque difunde o nosso esporte e tal. Mas o que você falou tem isso. E tem a questão também da resiliência, é claro, né? De estudar o adversário antes. A gente usa muito isso no xadrez, tá? Nós temos tipo um dossiê, tipo um programa, como se fosse da Interpol. Né? Você joga lá o nome lá, Fernando Parreira, né? Não, dossiê. Todos os lugares que você jogou, as competições todas. E aí você consegue assistir os jogos. Então você consegue ver ali, como se fosse na luta, se você tivesse um replay de todas as lutas do cara.
Aí você, poxa, o seu técnico fala assim, cara, isso aqui é ouro. Olha Na que eu verdade, tenho já todas tem as uma lutas. plataforma, então, que faça isso. Isso, né? tem uma Porque plataforma, né? na luta a gente tem que ficar procurando. Tô falando Isso, os atletas. sim. Já deve Imagina- ter coisa mais atual aí, né, gente? Mas eu não sei. Mas assim, você vai lutar com fulano, pô, você vai Imagina no que YouTube e tal tivesse e vê as todos lutas. os vídeos do cara só num lugar. Entendi, Entendeu? E cara. todas as lutas mesmo, não é assim uma ou outra. Não, tá tudo ali. Se foi oficial da federação, tá tudo ali. E o script da partida também, E né? aí, Porque tá- no final, Tá tudo ali. pelo que eu tava vendo nos youtubers, E aí você vê se fazem, né? Um script, isso, ali, um se estudo errou, da se partida. perdeu, quantas jogadas erradas. Então, ali você consegue estudar o adversário antes. A questão da preparação técnica, né, Antes. do jogo, do xadrez, tem isso. Né? Você pode preparar com você mesmo, corrigindo os seus erros, estudando, lendo os livros, etc. Mas você pode estudar para o adversário de uma forma bem específica. Então, se você sabe que o adversário é um pouco mais agressivo, você fala, opa, vou jogar de um jeito assim, assim, assim. Se você sabe que o jogador é mais, né, comedido, gosta de esperar, mais passivo ali, gosta de ficar na defensiva para fazer um contra-ataque, opa, eu já sei como é que eu vou jogar com Agora, ele mas ali. deve ser Então, estranho também, né, cara? Deve ser igual na luta mesmo, porque, por exemplo, você vai lutar com alguém que você já lutou, Eu ia falar isso e agora. aí, Às vezes- sei lá, é uma pessoa mais agressiva, um cara que é mais explosivo. E, sei lá, nos primeiros 2 minutos de Você luta, vê uma que luta ele de tá faixa preta são defensivo. 10. Aí você fala, ué, Ele tá passivo, você acha que você já sabe que ele tá numa zona de conforto diferente. que Ele ele já é diferente, porque É. você treinou Você pra pode poder... pensar duas coisas, né? Possivelmente. Que ele tá ou fazendo uma jogada estratégica ali, se fingindo de um Claro, aí lateral. você também tem que saber. Você tem que saber se o estilo dele era assim ou não, pelo menos, né? Ou então se ele tá realmente... Você pegou ele numa situação ali do jiu-jitsu que ele tá incômodo e ele não sabe jogar na defensiva. Ele não Sim. sabe. Então aí você vai pra cima. No xadrez tem muito disso, muito disso. Eu tô jogando com um cara ali e aí eu já fiz o dossiê dele ali antes. Às vezes nem nunca joguei com ele. Mas eu já pesquisei, já mapeei o cara. Eu tô vendo que ele mudou alguma coisa pra tentar me surpreender. Eu falo, opa... Ele foi na sua, né? Ele ele foi na sua estratégia e você Isso. fala, como Aí assim? eu falo, peraí, ó, ele tá numa área que ele não conhece muito bem. Então ele tá tentando me surpreender, mas ele também tá pisando em lugares que ele não conhece. Então eu posso surpreender ele aqui, entendeu? E às vezes acontece o contrário. Você foi surpreendido, você fala assim, opa, peraí, eu preparei pro cara aqui nesse estilo. O cara mudou, pô, ixi, agora eu fiquei numa posição feia aqui, eu vou ter que virar o jogo, tá? Tem muito Que disso, legal, esse lado é psicológico, estratégia pura, esse né, lado cara? psicológico. Estratégia pura. Técnica também. É, né? técnica, sim, claro. a A técnica. técnica sempre vai superar. E na verdade, pra mim, a estratégia e A força, a técnica executar na hora certa. Exato. Assim, a estratégia Exato. pra mim é isso. Assim, Peraí, repete aí, você vê? estratégia, eu esqueci. Não, é brincadeira. Estratégia é a técnica Exato, executada na hora certa, certa. exato. Entende? Você pode até. Você faz um planejamento, você faz uma estratégia, você faz tudo isso. Mas para poder dar certo, você tem que juntar aquilo que você escreveu de plano, aquilo que você executou, tem prática de técnica, cara, e executar exatamente na hora certa, para que aquela estratégia dê certo. A técnica sempre vai superar, né, a força, né? Vamos dizer Sim, assim. claro, claro. Jiu-jitsu tem muito disso. Assim, jiu-jitsu é surpreendente, sou suspeito de falar, mas Hélio Gracie já falava, né? A forma de defesa pessoal, ou a arte marcial, ou o esporte que foi feito para os fracos se defenderem contra os mais fortes, né? E assim como aí no xadrez também, como você falou, não tem tamanho, não tem nada, depende, cara, né? Então, quanto você está preparado mentalmente para a tua estratégia, a sua tática ali. Bacana demais. Fredão, até esse negócio da estratégia, né? Eu, em gestão de projetos, um negócio que eu já dei aula e tal, essas coisas assim, e tem um projeto que é muito estudado nesse meio, que é o projeto, é só uma curiosidade mesmo, um projeto chamado Manhattan, que é da bomba atômica e tal. Aí eu tava para poder conversar com você, hoje eu fui lá, joguei no YouTube lá, assim, falei, pô, aí, deixa eu ver aqui uns negócios de xadrez aqui, pra não passar vergonha lá com o Fred, saber pelo menos conversar. E vieram algumas curiosidades para mim. O primeiro, cara, Einstein, Robert, que foi um dos caras que ajudou a criação da bomba atômica, que era um projeto militar, enfim, um físico. Então, assim, aí eu parei para pensar e falei, cara, imagina 2 físicos, Einstein e o cara que fez um projeto militar, esses caras jogando xadrez, que é um jogo extremamente inteligente. E realmente, assim, o projeto Manhattan exigia uma habilidade de liderança muito forte, muita gente
muito cientista mesmo, muita gente muito foda, vamos dizer assim, no meio, né? E aí você estava me falando dos bastidores do couro lá do Einstein, né, cara? Assim, e eu vi isso muito curioso, porque também não sabia, os narradores das partidas ou seja, pegaram uma possível partida histórica, sei lá como é, conta isso daí. O cara estava lá narrando, eu falei, cara, olha só pra você ver, tem um conteúdo na internet, assim como a galera narra futebol, narra os esportes hoje, o cara narra uma partida de xadrez, muito legal de ver isso. É legal. Essa foi uma partida que aconteceu, né, em 1930, 33, algo perto dessa data. O Einstein jogou com esse cientista, Robert, físico, né, o Robert. E foi uma partida bem disputada. Quem assiste a partida vê que os dois jogadores jogam bem, conhecem, mas tecnicamente falando, o Einstein deu uma aula ali no Robert, né? Massacrou ali. Quem entende de xadrez ali viu que o Einstein foi de brancas e aí jogou contra, né, o Robert de pretas. Então, de pretas, normalmente no xadrez, fica mais na defensiva. Seria uma comparação como se estivesse jogando fora de casa no futebol. Entendi, sabe? Legal. Então, assim, o cara fora de casa, ele pode ganhar normal, mas ele não tá com a torcida. Né? Então, porque no xadrez, assim como no jogo de damas, o branco sempre inicia o jogo. E no xadrez também. No xadrez também, isso. Mas não é como no futebol. Então beleza, fica com a bola aí, depois vira terra de ninguém ali. Não, no xadrez, quem inicia tem uma iniciativa, vamos dizer assim. Né? É na sorte o branco e o preto? Só para você poder continuar aí, é na sorte ou não para o ímpar? Não. Tem uma combinação lá do computador, né? E normalmente, nos torneios de xadrez, assim, do basicão do povão, assim, vamos dizer assim, são 6 partidas, como se fossem pontos corridos. Ganhou, perdeu, a vitória vale 1 ponto mesmo, no empate meio ponto e a derrota 0. E aí, são 6 partidas. Se você jogou a primeira de brancas, fatalmente você vai jogar de preto. Então fica 3-3. Branco, isso, exato. Normalmente. Pode ter uns casos bem atípicos, mas normalmente é assim. Então, o Einstein foi de brancas, jogou contra o cara lá de pretas, mas você vê que, não só o fator brancas ou pretas, mas você via que o Einstein dominava um pouco mais do jogo. Ele tinha uma técnica melhor. Isso. Não só por ser cientista, mas provavelmente estudou ali um pouquinho os teóricos do xadrez. Porque ele faz os lances ali que você vê que é uma pessoa que entende do jogo, propriamente dito. Né? A gente estava falando também nos bastidores, um dos famosos que jogavam xadrez, por exemplo, o Bill Gates. Sim. O Bill Gates tem uma partida no YouTube, quem quiser procurar depois, de brincadeira, amistosamente, entre o campeão mundial Magnus Carlsen e o Bill Gates. Então, o Magnus Carlsen ganhou em 30 segundos do Bill Gates. Em 30 segundos. Mas você vê que o Bill Gates, ele é um gênio lá da Microsoft. O xadrez ali é um hobby da tecnologia. A diversão. Seria você jogar comigo, cara. Eu ia perder, eu ia demorar uns 40 segundos, mas eu ia perder também, eu tenho certeza. Então assim, aí quando você vê a partida do Einstein e o Robert, você vê que notoriamente os lances do Einstein ali são de pessoas que já leu ali um livro, já viu os teóricos, entende ali da essência do jogo. Né? Ele jogou super bem e não deu chance nenhuma pro cara. Legal demais, foi só uma curiosidade. Legal demais. Sobre o que você falou do YouTube, né? Hoje os YouTubers têm feito um excelente trabalho. Quem não conhece, vale a pena colocar no Google aí, no YouTube, assistir algumas partidas. Tem 2 canais muito famosos, né? Vou deixar aqui de sugestão, que é o Rafa Chess e o Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil. Os 2 chamam Rafael, mas um é Rafa Chess, o outro é Xadrez Brasil. Os caras narram mesmo como se fosse Galvão Bueno mesmo. Fulano jogou aqui, nossa, ele fez uma jogada aqui que agora, meu Deus. E dá emoção, né, cara? Dá emoção, é a mesma coisa de ser no campo. Live ao vivo e também, às vezes, partidas históricas, gravadas. Olha, vamos ver a partida hoje aqui, ó, entre o Einstein e o Robert. Vamos ver o que aconteceu nessa partida? Assiste comigo aqui até o final. Fulano jogou esse lance, mostra, será que esse lance foi bom? Eles dão vida, né, cara? Mesma coisa quando você vai no estádio de futebol e escuta a partida com o radinho. Tô falando, hoje você bota o fone, né? Mas a maneira do radinho era os meus avós, meus pais, mas assim... É tão acelerado, né? E aí eu lembro que quando eu tive essa experiência a primeira vez, ainda moleque, e eu tive uma estranheza, que eu falei, gente, mas no ouvido tá muito mais rápido do que no campo, né? Os caras não estão correndo isso tudo, não.
Mas gera uma emoção. Dá Hoje vida. você vê que dá vida, isso chama outras pessoas. Claro, Né? e aí Então, o tem um papel xadrez, muito importante o nisso. xadrez sempre foi um jogo muito místico, excêntrico, né? Um jogo que é visto como um jogo intelectual, muito difícil. Sim. Então chega a galera no YouTube, coloca ali bordões, brincadeiras, chama o público, principalmente mais jovem, atrai bastante. Hoje o xadrez está dentro dos esportes, do esportes. Então tem, por exemplo, empresas que investem, né, nos esportes, por exemplo, a Fúria, né, uma das Sim, mais famosas, enorme. patrocina um jogador de xadrez, por exemplo. Legal. Né? Então, e às vezes um evento ou outro ali de xadrez. Então hoje o xadrez está bem alto ali e acompanha a tecnologia dos esportes. Aí. Então, cara, e o lance educacional? Obviamente, esporte. Não tem como desvincular esporte de educação, né? Na minha visão, e do mundo inteiro. O esporte cura e educa, né? E você é um professor de xadrez, dá suas aulas particulares, mas um fato curioso também é que tem escolas aqui em Belo Horizonte, eu acredito que no Brasil inteiro, mas que tem o xadrez como uma matéria, se é que a gente pode chamar assim, uma disciplina, né? Como que é isso e o que você vê, assim, eu acredito que tornem as crianças mais estratégicas, assim, um dos benefícios deve ser esse, enfim, resiliente, disciplinado, tudo que a gente falou aqui, né? Como é que é a sua relação, cara, com essa garotada? Eu tenho até um mantra, né, que é assim, que ensinar xadrez brincando. Porque eu vejo que o xadrez já é por si só visto como um jogo difícil, né, um jogo intelectual, então muita gente acha que não é para todo mundo. Então, crianças vai conseguir aprender um jogo tão difícil assim, né? Mas eu acho que se você ensina o xadrez de uma forma didática, né, de uma forma mais leve, pedagógica, eu acredito que o xadrez possa alcançar, né, todas as escolas, todas as crianças, independente das idades. Então, eu hoje sou professor de xadrez, hoje é a minha profissão principal, né, assim como eu ainda sou jogador profissional de xadrez, mas também tenho curso superior, tenho pós-graduação, mas eu vivo o xadrez, né? O xadrez é a minha vida. Assim. Então, eu resolvi dar aulas em escolas, e aí hoje realmente já é uma realidade que as escolas aderem o xadrez como ferramenta pedagógica. Então, hoje as escolas têm escolas no contraturno, tem escolas que têm como atividade, como matéria mesmo, assim como a gente tinha na nossa época uma aula de artes, assim, Sim, uma vez na semana. Portuguesa. Entendi, assim, no sentido de quantidade. Menos, isso, porque não dá para a gente comparar com realmente as disciplinas mais essenciais. Não dizendo assim, que o xadrez não seja seria, mais, mais menos essencial para a grade curricular. Mas culturalmente no Brasil a gente dá mais importância para a parte acadêmica, né, de estudo, isso veio de fora? Literatura, né? Isso veio de fora? Vem também, assim, na Romênia, né, foi um dos primeiros países a serem adotado o xadrez como disciplina escolar. Aí depois teve outros países também que foram adotando até chegar aqui hoje no Brasil. Algumas escolas já têm como disciplina mesmo. Ele não é fator facultativo, ele não pode escolher, ele tem que fazer a disciplina. Ou seja, faz parte da grade. Faz parte da grade. Ele por exemplo, tem prova lá e tudo, prova, ele tem que... Tudo. Eu já, por exemplo, já lecionei nesses moldes, né? Aí o aluno, ele só era permitido... A nota dele não era cobrada, ele não ia atrapalhar as notas acadêmicas. Então ele podia ficar numa nota mais amena ali do xadrez, que ele não ia tomar bomba, por exemplo. Mas ele tinha que participar das aulas todos os dias e tinha avaliação para ver se ele está evoluindo, para ver se ele está indo bem e tal. O fato de ele participar das aulas isso. E assim, tenho vários relatos de que crianças que, por exemplo, assim, o meu índice de rejeição é quase nulo, sabe? Chego na aula lá, minha aula é muito dinâmica, então eu mostro uma videoaula ali, eu mostro um vídeo no YouTube de curiosidades, eu coloco jogos ali, brincadeiras dentro do xadrez, desafios, então a minha aula é muito lúdica, muito recreativa, sabe? Aprende brincando. Aprende brincando. Então, assim, é para todas as idades, a gente tem relatos de crianças que
que no primeiro momento tinha aquela repulsa para querer fazer aula de xadrez. Ah, xadrez, eu não sei o que é isso é muito chato. E depois, quando ela foi aprendendo, ela foi tomando gosto, ela foi se interessando. É um momento que ela pode desafiar o colega, ela pode testar. Às vezes ela não é tão destaque em outras matérias. Tem crianças, por exemplo, que não gostam de fazer educação física, Sim. porque não é bom no esporte, etc. E no xadrez ela viu uma oportunidade, porque o peso não vai fazer diferença, o tamanho não vai fazer diferença, não tem bullying. Então ela pode jogar ali, ela pode ser, né, mais velha, mais nova, ter mais peso ou não. Então ela não vai ter ali essa dimensão. Ali no tabuleiro todo mundo é igual. Então, assim como no jiu-jitsu. O jiu-jitsu, obviamente, o peso faz diferença, a força faz diferença, mas um dos lados mais legais do jiu-jitsu é essa inclusão, assim, no tatame, ou seja, no tabuleiro, independentemente, somos iguais. Fredão, eu queria que você deixasse, cara, passou aí, acredito que a gente já deve ter uns 60 minutos podcast, depois a gente faz o segundo, o terceiro, muito legal, eu aprendi bastante aqui, apesar de já conversar com você aos poucos lá no nosso encontro da célula, mas o que você deixa de recado, quais são os seus arrobas, você citou aí a galera do YouTube, mas tá na hora de você lançar uns cursos também, né, cara, lançar aí, fala pra gente aí, qual que são os seus planos aí para esse 2023 e deixa um recado pra moçada aí sobre xadrez. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu dou aula para crianças, jovens, adultos e também dou mentorias para professores. Em 2023 eu estou lançando um curso, estou já em processo de gravação, de produção, para professores de xadrez ensinar nas escolas. Né? Qual é o método, qual que é a didática, o que ele vai ensinar, o que vai chamar a atenção para a criança, porque eu tenho mais de 20 anos que dou aulas de xadrez, então já testei, já sei o que deu certo, o que não deu. Você já tem uma jornada aí. Exato, tem assim, brincadeiras, jogos que funcionam muito ali, que chamam a atenção da criança. Então quem quiser me seguir @xadrezescolar lá no Instagram. Tem ali no YouTube também, mas o meu destaque mesmo é ali no Instagram. E fica o convite aí, quem não sabe jogar xadrez, é um esporte sensacional, muito fácil de ser aprendido. Nós temos somente 6 peças diferentes ali, mas são 16 de cada lado, então só 6 são diferentes. E 2 ou 3 ali se parecem, né? Só horizontal, vertical, diagonal, são linhas ali, né, da geometria, da matemática. Parece um jogo difícil, mas aprender ali de início é bem fácil. Ficar bom aí é um outro passo, né? Tem que ter dedicação, como tudo na vida, no esporte. Né? Disciplina, depende Exato. De tempo. No final, cara, para tudo é igual. O xadrez, apesar de ter os quadradinhos, as posições, não tem atalho, né? Para poder conhecer o xadrez, tem que estudar mesmo. Tem que, como você disse, enfiar a cara nos livros ali. Não tem outro caminho. Das 10 mil horas, né? Exato. Você se torna um especialista, né? Você se torna uma pessoa de destaque se você se dedicar 10 mil horas ali. Pelo menos foi visto, acho que pelo esporte, né? A galera, na verdade, tem vários exemplos, mas o autor disso fala sobre o violino, né? Então, você poder se tornar um especialista e um grande instrumentista, e no português mais claro, um grande tocador de violino, violoncelo, você tem que ter 10 mil horas, e isso acho que vale para todo mundo, realmente. Assim, dedicação. Não adianta você ser um faixa preta de xadrez assistindo simplesmente aulas de YouTube. Por mais que você aprenda, você tem que enfiar a cara no livro lá, tem que perder, tem que encarar se desafiar, torneios, claro, tem que passar mal, dor na barriga, viajar, adrenalina, perder, suar, cabeça doer, enfim, voltar, reconhecer onde que errou, né? Descobrir onde que errou, é isso. Cara, maravilhoso, obrigado, Fredão, pela sua disponibilidade, obrigado aí a galera que assistiu, todo mundo que está assistindo. Viu, pessoal? Compartilhem para todo mundo aí esse vídeo a respeito de xadrez. Acabei de desmistificar aqui que não é um jogo, é um esporte. Então, eu vou procurar dedicar um tempinho. O Fred já me cobrou isso. Cara, você precisa fazer umas aulas de xadrez.
já já vai aparecer um tempinho aí para poder aprender. Então curtam, compartilhem, sigam aí o Fred e em breve a gente faz um segundo, aí eu vou bater no Fred aqui, viu gente? Vou assistir umas aulas. Mas brincadeira, não tem jeito, tenho que me dedicar, mas espero jogar uma partidinha com você lá, não me vence por 30 segundos não, me dá pelo menos 10 minutos lá só para poder brincar. Agradecer o Fernando aí a oportunidade e obrigado aí pelo tempo precioso que a gente trocou aqui, ideias aqui, e com certeza aprendi muito também. Show! Valeu galera, muito obrigado mais uma vez, até a próxima.